essa pandemia que a gente está vivendo hoje, ela é uma pandemia de 500 anos, né? A gente não está falando de um contexto, enfim, que só acontece agora, né? Escolhemos invadir a casa do Wellington Amorim, também conhecido como Manuel, aqui do Jardim São Luís, aqui pertinho. Aqui no meu CEP já é Jardim Ângela, ali embaixo é Jardim São Luís, do outro lado aqui da M-Boy já é o Capão, né? Então tô bem aqui nesse que ficou conhecido final da década de 90 como Triângulo da Morte, e cresci com o sonho de ser jogador de futebol, desde do ensino fundamental. Jogava muito mal, né? Esse era o meu grande problema. E aí eu comecei a observar quem eram as pessoas que trabalhavam mais perto do campo de futebol. E aí foi aí que eu decidi ser jornalista esportivo. Comecei a fazer um curso de produção audiovisual. E aí eu descobri que eu queria contar histórias, não só escrevendo textos jornalísticos, enfim, né? Queria usar a câmera para contar essas histórias. Formei em jornalismo pelo ProUni, criei alguns coletivos de resistência aqui na região que eu moro. Eu tenho uma atuação muito próxima aqui na Casa de Cultura do Imirim e no Bloco do Beco, que é um espaço cultural que tem aqui também no Jardim Ibirapuera, principalmente com o Café Filosófico da Periferia, formado por muitos professores aqui da rede pública, da rede municipal de educação, querendo entender depois de junho de 2013 o que estava acontecendo, né, como a gente conseguiria trocar ideia com as pessoas da nossa região sobre assuntos mais polêmicos, né. Também comecei a me articular politicamente, aí foi quando começou todo esse processo com a rapaziada da Maloca Socialista, que é a organização que a gente tem aqui hoje, e paralelo a tudo isso, fundei com mais 2 amigos um coletivo que se chama Maloca Filmes, e aí esse coletivo a gente produz cinema, produz audiovisual, produz comunicação de forma comunitária aqui no nosso bairro. O Brasil vive isso, né, de achar que a cultura que se produz é a cultura tradicional, é a cultura feita no centro, é a cultura que tem todo o espaço, o aparato midiático, inclusive, para divulgar ela. É muita coisa efervescente que a periferia de São Paulo produziu de cultura. Eu queria que você pudesse falar um pouco, você que está na área, que atua, como que você vê as políticas de fomento na periferia, o que tem de bom e que deve ser mantido, né, o que deve ser aprofundado e o que deve mudar e poderia surgir de novo para fomentar e estimular essas expressões de diversidade da cultura periférica em São Paulo. Esse processo de construção da Lei de Fomento à Cultura na Periferia é um processo muito rico, do qual a gente deve beber muito ainda para entender como a gente pensa a cultura e como a gente debate com os coletivos periféricos que estão atuando nos seus territórios, né? A gente tem visto, né, ao longo desses últimos anos, gestões da prefeitura, enfim, fazendo cortes absurdos, né, congelamento da verba da cultura da cidade, e aí os coletivos que já trabalhavam com muito pouco têm menos ainda para sobreviver, né? A gente entendendo a cultura como um eixo ali quase que estruturante de formação da periferia, né? Quem cresceu aqui nesse bairro, conheceu muito da história, muito do que significa ser negro no Brasil, a partir do que o Racionais cantava, né? A partir da cultura hip hop. Então a cultura, ela é para a periferia um eixo formador, né? Ela faz parte de um processo educativo, assim, e para a gente ela é fundamental, né? Quando a gente fala de um território que tem uma educação que é sucateada, né? A cultura, ela vem aí hoje, como ela se torna essa coluna da qual muitos alunos conseguem se formar por um outro lugar, né? Talvez, acho que o grande desafio seja conseguir fazer com que essas políticas públicas não sejam ceifadas, né, como elas estão sendo, e fomentar mais políticas públicas, né? E de você fazer uma inversão de prioridades de onde você bota o orçamento da cultura. O primeiro ponto é devolver o orçamento da cultura que foi desfalcado nos últimos anos e ter um foco no fomento e estímulo às iniciativas da periferia. Agora, nós queremos ouvir mais. Isso que eu estou dizendo para você é uma diretriz geral. A partir daí dá para pensar muita coisa. Precisa também ir construindo essas políticas de acordo com as particularidades de cada região, de cada demanda, de cada grupo, de cada tipo de produção cultural que se faz na cidade. A gente quer construir isso aí a várias mãos, com participação dos grupos culturais, com participação de quem faz cultura, que é quem tem mais legitimidade para apontar o dedo e dar a sua opinião e dizer como é que deve ser feita a política pública. Você tocou no ponto assim, que é muito central, assim, essa relação para a gente com os espaços públicos que já existem no território. Eu acho que é um pouco dessa questão dos códigos, né, dos editais públicos, assim, né, tipo, de uma forma geral, para acesso a algum fomento da cultura. Eu acho que existe ainda uma barreira
de linguagem mesmo, na forma com a qual esses editais estão propostos, enfim, que eu acho que a gente tem que talvez refletir um pouco melhor quando a gente pensa, se a gente está pensando em acesso, acho que não é simplesmente abrir um edital, e sim fazer com que as pessoas se apropriem daquilo, né? E aí eu acho que esse também é um grande desafio. Do teu ponto de vista, né? Você, jovem negro da periferia, quais os principais problemas que você enfrenta na Zona Sul de São Paulo, como você bem lembrou, o Triângulo da Morte, né? Já foi chamado assim. A questão da habitação é uma grande questão aqui no nosso território, né? Principalmente quando a gente fala desse miolo do Jardim São Luís. E esse período de pandemia, acho que isso ficou muito mais evidente, né? Então, em que condições as pessoas vivem hoje? Historicamente, essa daqui é uma região que, inclusive, teve muito apoio da Luiz Erundina, né? Não à toa, é aqui no Jardim São Luís que tem uma favela que leva... A favela da Erundina, né? E é total fruto desse processo de luta, inclusive, né? De construção dessa luta. Então, acho que moradia, habitação é uma questão que é muito importante. Assim, transporte sempre está sendo pautado aqui na nossa região, né? Como uma questão muito fundamental. Assim. Então, acho que essa é uma luta histórica, assim, do território e como a gente, enfim, tenta sobreviver dentro desse contexto, né? A relação com a polícia militar, né? Por ser uma polícia que nos extermina, né? Que está colocada aqui não para proteção do nosso bairro. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de desigualdades sociais históricas, né? A gente está falando de questões que são transversais a esses temas, né? E aí diz também sobre acesso à economia, enfim, acesso a diversas questões que estão ligadas ao território periférico. As pessoas não têm uma ideia do que é não ter uma casa. Na paisagem da periferia, tem um problema de moradia, assim, que está em cada casa. Boa parte das pessoas que moram, mesmo às vezes dentro de uma favela ou de uma comunidade, pagam aluguel. Do mês entre pagar aluguel e comprar o leite da criança, muitas vezes. Esse é o drama. O que a gente pode fazer é dar um contra-exemplo. É pegar a Guarda Municipal e construir policiamento comunitário. E construir um conceito de segurança cidadã, né? De integração com a comunidade. Mostrar que é possível fazer segurança sem extermínio. É possível fazer política de segurança sem racismo.